Você teria coragem de delatar alguma pessoa da sua família, como fez a filha do motorista que atropelou, arrastou e matou um ciclista na Grande São Paulo? Ela falou com o jornalismo da Record TV e contou os motivos pelo qual decidiu denunciar o pai à polícia. E testemunhas contaram que o ciclista lutou muito antes de cair na pista e morrer. E que se ele tivesse sido socorrido, ele poderia estar vivo hoje. Um carro amassado com marcas de sangue. Vestígios de um acidente fatal e de um crime. Na volta para casa, o carro do caminhoneiro Mário Prestes Neto, de 61 anos, atinge em cheio o pintor Gilmar Barbosa da Mata, de 45. Mário não para prestar socorro. Segue com Gilmar preso ao capô do carro por mais de 3 quilômetros, até que ele cai na rodovia e morre. Pouco depois, o motorista deixa o carro na porta da casa da filha dele e vai embora. Quando é informada sobre o acidente, a filha logo percebe que o pai estava envolvido. Eu fiquei desesperada e poderia ter sido uma coisa muito grave. A partir deste momento, a filha enfrenta um dilema: entregar ou não o pai para a polícia. O acidente aconteceu nesta rodovia em Osasco, na Grande São Paulo. O pintor Gilmar e o amigo Luzimar pedalavam junto à pista. Pela primeira vez, ele foi para o trabalho de bicicleta. O amigo lembra que Gilmar estava feliz. Até falou pra mim, ó, dá tchau pro trânsito quando nós estava indo. Quando nós estava indo ainda, ele falou, dá tchau pro trânsito lá, ó. Gilmar foi atropelado quando tentava atravessar a pista. Luzimar escapou por pouco. Passou por trás de mim. Chega de sentir o vento dele na blusa. E aí eu pedalei, ele passou. Eu pedalei, joguei pro lado, ele passou. Vum. Aí na hora que pegou ele ali, ó, eu só olhei, só vi ele pegando ele de cheio. A bicicleta de Gilmar caiu na pista e ele se agarrou ao carro. Ele ficou se agarrado. Porque não tinha como ele escorregar. Esta testemunha confirma. O Henrique, que é frentista, você estava aqui na hora. Você viu o carro passar, Henrique? Sim, o carro passou meio em alta velocidade com o rapaz em cima do teto do carro. Ele estava segurando e estava vivo ainda. Henrique, já que você viu direitinho, vamos tentar desenhar a cena. Ele segurava no teto do carro, nas laterais do carro, do teto? Ele estava segurando meio que do lado do motorista ali. Do lado do motorista? Isso. Com as duas mãos? Com as duas mãos. Ele estava bem em cima do teto mesmo, como se estivesse deitado no teto. E dava para ver claramente que ele lutava pela vida, que ele estava vivo. Ele estava vivo. Não há dúvida. Não há dúvida, nenhuma. Tinha os outros pessoal que estavam do lado, tentou buzinar, dar farol alto, e ele não parou. O motorista percorreu mais de 3 quilômetros com Gilmar agarrado ao carro. Nós vamos refazer o trajeto agora percorrido pelo motorista e nós vamos cronometrar esse percurso que ele percorreu até o local em que o Gilmar caiu morto. Há uma curva à frente, ele fez a curva, inclusive. Fez a curva. Foi nessa curva, mais adiante? Foi bem aqui na frente, ó. Olha só, mais de 2 minutos. Quer dizer que foi esse tempo, então, que o seu amigo agonizou. Gilmar caiu neste ponto da rodovia. O socorro foi acionado, mas ele morreu no local. De Osasco, o atropelador seguiu para a cidade vizinha Itapevi. Deixou o carro em frente à casa da filha, que estava no trabalho. Ela disse que antes de ir embora, o pai contou para o marido dela uma história diferente. Que conta a história que ele atropelou umas pessoas que iam assaltar ele, mas totalmente fora de si, atordoado, falar coisa com coisa. No dia seguinte, a filha, que não quer se identificar, soube do acidente pelo noticiário da TV. Aí você vai ver o carro e você percebe o que? Nota o que ao observar o carro? Carro destruído, né? Destruído. Aí você percebe a gravidade. Eu fiquei desesperada. A situação deixou a mulher dividida. O que fala mais alto num caso tão delicado? A ética ou o laço familiar? Ela
ela seria capaz de entregar o próprio pai para a polícia? Eu nunca passei por isso, né? Tanto minha mãe, tanto meu pai sempre ensinou a fazer a coisa certa. Minutos depois, ela tomou uma decisão corajosa. Ligou para a polícia e delatou o pai. Você ficou com medo de ser acusado de cumplicidade por esconder o carro ou coisa parecida? Não me passou isso pela cabeça. Este advogado criminalista entende que a filha não poderia ser acusada de cúmplice se decidisse proteger o pai. Ela efetivamente não tinha a obrigação de ligar para a polícia e informar que o pai dela era o autor do eventual atropelamento. Isso ela não tinha obrigação. Porém, ela não poderia mexer no carro, ela não poderia adulterar o veículo sob pena de responder por uma fraude processual, ela não poderia de forma alguma mexer nas provas do crime. A amiga Patrícia apoiou a decisão. Naquele momento, quando a polícia militar confirma que o carro envolvido no acidente é o carro do pai dela, ali ela já desmorona. Porque ela já estava receosa, triste, mas quando tem a confirmação ali, ela já desmorona. 4 dias após o atropelamento, a filha descobriu que o pai estava em Presidente Prudente, a quase 600 quilômetros de São Paulo. Mesmo abalada, decidiu buscá-lo e levá-lo até a polícia. O seu Mário fala pra gente dentro do carro que a vida dele acabou, que ele nunca mais vai ter paz, que ele nunca mais vai ter vida. Porque ele tirou a vida de um pai de família. Gilmar e Elisandra estavam casados há 15 anos, têm 2 filhos, um de 14, outro de 8 anos de idade. E me fale dele, como é que era seu marido? Era um marido bom, atencioso, com os filhos, com todos. Trabalhador, honesto. Os dois viviam juntos havia muito tempo, mas fazia um mês que tinham se casado no civil. Essas fotos são desse dia. Desse dia de casamento. Ela faz uma revelação. Gilmar tinha medo de andar de bicicleta. Eu nunca imaginei que ele ia de bicicleta nesse dia. Elisandra está inconformada com a atitude do homem que atropelou o marido dela. Crueldade enorme. Por que ele não parou? O advogado de Mário diz que o cliente ficou com medo de ser linchado e acreditava que Gilmar já estivesse morto. Ele percebeu que tinha matado. No momento, a figura da pessoa ali, né, já deixou ele totalmente transtornado e no inconsciente ele só pensava em parar sem derrubar aquele corpo. Por isso ele continuou? Por isso ele continuou. Aí ele andaria até mais para parar o carro sem derrubar o corpo. E o corpo terminou caindo. A mulher de Gilmar não acredita nesta versão. Se ele tivesse morto, ele não teria segurado naquele capô do carro, que ele não ia aguentar se ele tivesse. Então ele lutou muito para sobreviver. Muito, muito, muito mesmo. Como que uma pessoa atropela uma pessoa ali e vê o outro em cima do carro e não tem como, e não faz nada? Ele teria como fazer alguma coisa. Ele tinha todas as possibilidades de parar no acostamento, tinha pessoas pedindo para ele parar, iria ajudar ele. E mesmo que ele parasse e deixasse o meu irmão ali no acostamento e fosse embora, sei lá, se fosse a decisão dele ali, teria alguém que teria socorrido o meu irmão e o meu irmão não teria morrido. O crime foi registrado como homicídio, mas o motorista foi liberado depois de 10 horas e vai responder em liberdade porque não tem antecedentes criminais. Na saída da delegacia, pai e filha se abraçaram. Ele entendeu o motivo de você ter delatado? Entendeu? O tempo todo ele soube o que eu tinha feito. Eu pedi para ele perdão, né? Em nenhum momento ele me acusou, em nenhum momento. Ele compreendeu o que você fez e aceitou? Aceitou, minha família toda. Para esta especialista em psicologia, ela sobreviveu a um dilema moral. Aquilo que aconteceu foi um mal para o outro, não foi ético, né? Ali não estava pautado em valores, então o comportamento dela foi além da família. Foi um olhar para a sociedade. Ele sempre me ensinou as coisas certas. Se fosse um filho dele que fizesse coisa errada, ele faria também a mesma coisa. Quem não se conforma é a família de Gilmar. A soltura desse assassino, ir na delegacia e sair pela porta da frente, isso também causou uma revolta na nossa família, uma indignação dentro de nós. E nós não aceitamos isso. O que você tem a dizer para esse motorista? Que ele pague o que ele fez.